Salve, salve família do Química 360 e lá vamos nós para mais uma videoaula. Aula de hoje, o diagrama de fases. Bom, uma aula bem tranquila, uma aula bem light. No entanto, esse tema acaba sendo visto como um tema um pouco que difícil no cenário de alguns alunos, porque não buscam um entendimento claro do significado do famoso diagrama de fase. Se o aluno buscar o significado desse termo diagrama de fase, ele vai fazer um questionamento, algo do tipo: é só isso mesmo, tio Elan? Exatamente, é só isso mesmo. É tudo uma questão de entendimento. Bom, vamos fazer um recapitulation. Aprendemos em outras aulas mudança de estado físico, nomenclatura de uma mudança que se dá do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Aprendemos temperatura de fusão, que é a temperatura a qual há uma mudança de estado físico do sólido para o líquido, do líquido para o sólido e vice-versa, temperatura de ebulição. E aprendemos também a influência da pressão no que diz respeito à temperatura de fusão, à temperatura de ebulição, ou seja, a influência da pressão na mudança de estado físico. Bom, com toda essa informação teórica que foi aprendida em aulas passadas, nada mais, nada menos que vamos aplicar esse conhecimento teórico dentro de um gráfico. Então, convido vocês primeiramente para entender. O diagrama de fases nada mais é do que um gráfico. É um gráfico, assim como qualquer outro gráfico. Nesse gráfico, você será capaz de identificar o estado físico de uma dada substância quando for colocado qual é o estado físico da substância X a uma temperatura Y e uma pressão Z. A questão vai te fornecer o valor de uma temperatura, o valor a uma dada temperatura e uma dada pressão, e frente a esses dois valores vai se perguntar qual é o estado físico dessa substância. E essa relação de temperatura e pressão você não precisa saber de cabeça. Você precisa unicamente fazer a leitura de um gráfico. Só isso. Leitura gráfica, algo bem simples. Bom, nesse gráfico, 1, 2, 3, temos 3 gráficos. Você vai validar uma teoria a qual você aprendeu em aulas passadas. Qual foi essa teoria? À medida que se aumenta a pressão, aumenta-se também a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Quanto a essa regra, temos uma exceção que se aplica no caso da água. Só que essa exceção no caso da água vai ser discutida na aula 13. Vamos esquecer nesse primeiro momento a água. Vamos falar diagrama de fases para casos gerais. Na nossa videoaula 13 vai ser o diagrama de fases para a água. Bom, o diagrama de fases é um gráfico que vai relacionar uma temperatura a uma dada pressão e vai ser perguntado: na combinação da temperatura T1 com a pressão T1, nessas condições, essa substância vai se encontrar em qual estado físico? Pronto, é só isso. Agora você precisa simplesmente saber a leitura desse gráfico. Só isso e mais nada. Bom, para fazermos uma leitura completa desse gráfico, dividi essa abordagem, esse entendimento em 3 tópicos: regiões do gráfico, curvas do gráfico e pontos no gráfico.
3 coisas que você precisa ter o conhecimento. Então vamos lá. Primeiro, regiões do gráfico. Pessoal, isso que é colocado aqui, ele é fixo. Fixo. Não muda. Vai ser sempre assim. O gráfico do diagrama de fases vai estar sempre assim, nessa mesma divisória. Bom, essa parte mais acima do gráfico é a parte que delimita, é a parte que evidencia o estado sólido. Essa parte vermelha do gráfico é a parte que evidencia o estado líquido. Essa parte laranja do gráfico é a parte que evidencia o estado gasoso. Tio Elan, eu acho que eu estou entendendo. Então significa dizer que para eu saber para eu saber o estado físico que essa substância aqui se encontra a essa dada temperatura e a essa dada pressão, eu preciso saber cada região dessa representa qual estado físico. É isso mesmo. Primeira região em verde, sólido. Segunda região em vermelho, líquido. Terceira região em laranja, gasoso. Ah, tio Elan, então eu acho que eu entendi. Então, pera aí. Se a questão fornecer para mim uma temperatura, a qual eu chamo aqui de T1, a questão forneceu para mim T1, uma temperatura que eu estou chamando de T1, e uma pressão que eu chamo de P1. Eu vou fazer a sua correlação no gráfico. Ao correlacionar T1 com P1, esse pontinho vai cair na região laranja. Significa dizer que a essa temperatura e a essa pressão, essa substância, a qual é representada por esse gráfico aqui em questão, encontra-se no estado gasoso. No entanto, se eu utilizar essa mesma temperatura, só que com uma pressão a qual eu chamo de P2, essa mesma temperatura, só que na pressão P2, essa substância vai cair numa região verde. Nessa região verde, encontra-se o estado físico sólido. Tio Elan, é só isso? É só isso. É somente uma leitura gráfica. Você só precisa saber o significado de cada uma dessas regiões. Ah, tio Elan, então eu manjei. Você colocou aqui uma terceira situação, T2. T2 e P3. Significa dizer que se a questão fornece para mim uma temperatura ao qual eu chamo aqui de T2 e uma pressão a qual eu chamo aqui de P3, a correlação no gráfico vai me mostrar, vai me encaminhar para esse pontinho vermelho aqui nessa região. Um ponto nessa região aqui em vermelho vai evidenciar o estado físico líquido. Poxa, tio Elan, eu me assustei parecendo... Quando eu estudei na escola, no cursinho, parecia algo extremamente difícil. Não, você só precisa saber o significado. Bom, falamos das regiões no gráfico. Perceba que em cada uma dessas regiões temos uma curva. Essa curva vai evidenciar uma mudança de estado físico. E cada mudança de estado físico representa um nome, tem uma nomenclatura. Vocês aprenderam isso com o vovô Augusto. Bom, vamos visualizar essa setinha 1. Essa setinha 1 está passando pela curva em verde. A curva em verde, que é essa aqui de cima, ela delimita a região do estado físico sólido com a região do estado físico líquido. A curva que delimita estado físico sólido e líquido significa dizer que esse ponto 1 está mostrando uma passagem do estado sólido, dessa região sólido, para essa região líquido. Se eu estou passando do sólido para o líquido,
Está ocorrendo uma fusão. Se a passagem for contrária, saindo dessa região em vermelha para a região em verde, eu estou passando do líquido para o sólido. Eu estou falando de uma solidificação. Então dizemos que essa curva em verde é a curva que vai delimitar a passagem denominada de fusão e a passagem denominada de solidificação. Ah, tio Elan, tudo está fazendo sentido. Então, tio Elan, se eu pegar essa região aqui em vermelho, essa região em vermelho está delimitando o estado líquido e o estado gasoso. Se delimita o estado líquido e o estado gasoso, esse ponto 4 está saindo da região laranja, está indo para a região em vermelho. Se está saindo da região laranja e indo para o vermelho, está saindo do gasoso para o líquido. Se está saindo do gasoso para o líquido, está ocorrendo uma condensação. Essa região em vermelho vai evidenciar uma condensação. Ao mesmo tempo que, se a curva seguir o caminho contrário, saindo da região vermelha e indo para a região laranja, eu estou saindo do estado líquido para o estado gasoso. Se eu saio do estado líquido para o estado gasoso, está acontecendo uma vaporização. Tio Elan, por que não me ensinaram assim na escola? Porque você não teve aula com o tio Elan e nem com o tio Augusto. E agora você está tendo essa oportunidade. Bom, e temos por fim a região 3. A seta, a qual eu menciono aqui como 3, ela atravessa do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. Eu estou falando de uma sublimação. Sublimação do sólido para o gasoso e ressublimação do gasoso para o sólido. Se bem que alguns autores utilizam o mesmo termo para ambos. Não importa isso. Então perceba, a curva em verde vai evidenciar uma solidificação ou uma fusão dependendo do sentido. A curva em vermelha vai representar uma condensação ou uma vaporização dependendo do sentido. E a curva em azul vai representar uma sublimação ou uma ressublimação a depender do sentido. Basicamente, pessoal, vocês acabaram de dominar 100% o famoso diagrama de fase. No entanto, o Química 360 sempre vai nos mínimos detalhes. Tem alguns detalhes que é de fundamental importância que você saia seguro dessa videoaula. Que detalhe é esse? Bom, ao longo desse gráfico, fiz 5 pontos. 5 pontos, beleza? Os pontos aqui, perceba, os pontos das regiões aqui, do tópico 1, eu coloquei pontos na região em verde, pontos na região em vermelho e pontos na região em laranja. Os pontos a qual coloquei nesse terceiro gráfico aqui, são pontos que estão em cima das curvas. Em cima das curvas em azul, vermelho e verde. E cada um desses pontos tem um significado. Vamos começar com o ponto 1. O ponto 1 que está exatamente na curva em azul é a temperatura de sublimação. Naquela pressão em específica, nessa pressão aqui que eu chamo de P1, essa vai ser a temperatura de sublimação. Nessa pressão específica aqui, que eu vou chamar de P2, P2 é o ponto que está na região verde. Região verde é onde tem a fusão e a solidificação. Ou seja, esse ponto 2 aqui, qualquer ponto que esteja na curva em verde é a temperatura de fusão daquela substância naquela determinada pressão. Qualquer ponto que esteja na curva em vermelho é a temperatura de ebulição daquela substância
naquela dada pressão. Ah, tio Elan, manjei. Mas tem 2 pontos aí, tio Elan, que eu não entendi. Esse ponto 4, o que é esse ponto 4? Esse ponto 4 é o famoso ponto triplo. É uma condição especial, a qual a uma determinada pressão, vou chamar aqui de Px, e uma determinada temperatura, vou chamar aqui de Ty, essa substância consegue coexistir ao mesmo tempo nos 3 estados físicos. Ela coexiste ao mesmo tempo no estado sólido, líquido e gasoso. Esse é o famoso ponto triplo. E indo um pouquinho mais além, pessoal, temos esse último ponto, o ponto mais alto do gráfico, que é chamado ponto crítico. Qualquer substância que se encontre acima desse ponto, ou seja, qualquer substância a qual a uma determinada temperatura e pressão encontre-se nessa região em azul, dizemos que ela não é sólida, nem líquida, nem gasosa. Ela encontra-se em uma condição especial, a qual chamamos de fluido supercrítico. Bom, essa foi a nossa mega aula diagrama de fase. Casos gerais. Esse mesmo quadro, essa mesma abordagem vai ser feita para uma complementação na nossa aula 13, que é o diagrama de fases, casos especiais. Quem é esse caso especial? A água. Tio Elan te encontra na próxima videoaula. Beijo, beijo. Fique com Deus.